Olá, meu nome é Kathleen, eu sou professora da Multiplique Treinamentos e o nosso tema da nossa aula de hoje é sobre carreira profissional e vocações. Vamos lá? Desde quando nós somos novos, sonhamos e planejamos algumas profissões que nós iremos seguir. Somos sugeridos e influenciados, algumas delas, pela família, pelos amigos, pelos professores, ou por causa de algum amor específico à profissão que nós temos em algum momento da vida, ou em alguma característica que nós apresentamos à nossa personalidade e as pessoas à nossa volta identificam como favorável àquela profissão. Conforme o indivíduo cresce e amadurece, algumas dessas sugestões se tornam uma certeza e outras se tornam dúvidas e incertezas profundas. Como saber qual a verdadeira vocação profissional de um indivíduo? Devemos levar em consideração o talento, facilidade de aprendizado em algumas áreas, aptidões? E se sim, como que eu vou distinguir? Existem testes vocacionais hoje em dia com as perguntas variadas. E nós teremos aqui um teste para você responder. Mas esses testes não são absolutos e eles também não ditam com precisão para você ter uma certeza absoluta de qual profissão você vai seguir e dar certo. Em muitos casos, o cruzamento de informações sugere supostas vocações para profissões específicas, as quais seriam facilmente descartadas se o testado fosse analisado pessoalmente. Então, se aquela pessoa sentasse na frente de um psicólogo ou de um analista de profissão, aquele resultado seria bem diferente do que o que é feito durante um teste online ou durante um teste no papel. Mas por quê? Isso se deve à imprecisão das respostas. Muitas vezes a pessoa tem dúvida entre 2 ou 3 respostas e ela opta por uma, por se conhecer pouco, por achar que as duas têm um valor igual. Às vezes a impossibilidade de profundidade nas perguntas. Eu tenho perguntas que são limitadas. Não tem como eu fazer um questionário muito detalhado. Então eu não consigo ter a profundidade necessária para que a pessoa entenda realmente o que aquilo está afetando, o que aquilo está perguntando, o que aquilo está querendo dizer. Ou a própria falta de compreensão do questionário. As perguntas não são compreendidas de maneira adequada. É possível encontrar o tipo de atividade que será executada profissionalmente com mais facilidade. Mas para isso é necessário fazer uma autoanálise de situações já vividas. O que foi que você já fez, que você sentiu prazer em fazer? Fazer simulações mentais, analisando comportamentos positivos e negativos. Então uma pessoa, uma criança que teve poucas situações em que ela teve capacidade de trabalhar, em que ela teve a possibilidade, pouca quantidade de trabalho, ela vai ter uma capacidade inferior de fazer esse tipo de análise. Mas ainda é possível. Eu tenho que pensar também nas características de quando eu me dedico um esforço e tempo no trabalho. Quais foram os sentimentos envolvidos nessa atividade? Então veremos algumas características que mostram aptidões em atividade exercida. Cumpre-se a tarefa como se fosse lazer e não necessariamente trabalho. Quando eu tenho várias tarefas para cumprir em várias áreas diferentes, eu tenho a possibilidade de identificar quais dessas áreas e quais dessas tarefas vão me dar mais lazer, mais prazer. O tempo parece passar rapidamente quando se está trabalhando. Parece que eu não estou trabalhando e ainda por cima, quando eu vejo, o dia já acabou, o tempo já se foi. E muitas vezes a gente ouve aquela frasezinha dos nossos companheiros, colegas de trabalho, aquelas pessoas que estão em volta, larga isso para amanhã, já está na hora de ir embora. Essa é uma das características também. Não há dificuldade em se comprometer com aquilo que deve ser feito. Alguém pergunta para você, você pode fazer isso? E a sua resposta de imediato, sem precisar ponderar muito, é claro, ou posso sim. Eu não tenho dificuldade de me comprometer com aquela tarefa, porque eu gosto de fazê-la. Outras pessoas facilmente percebem e afirmam que é o trabalho certo para você. E as funções são feitas com qualidade e eficiência. Quando as pessoas que estão em volta identificam como você é bom naquele trabalho, é um forte indício de que você tem sim muita vocação para exercê-lo. A vida pessoal é colocada em segundo plano ou participa paralelamente. Aquela pessoa que até esquece que tinha que comer, até esquece que tinha que ir para casa, não tem mais tanta vontade de ficar saindo porque ela gosta de estar ali no seu ambiente de trabalho.
Essa é uma das grandes características da pessoa que gosta do que está fazendo e que vai fazê-lo de maneira excelente. As atividades, por mais difíceis que sejam, não provocam desânimo e nem indisposição. Apenas podem, naturalmente, causar o cansaço cotidiano. Você se cansa porque você passa muito tempo fazendo aquilo de maneira normal, mas ela não te dá aquele desânimo, aquela indisposição, aquele pensamento de, oh meu Deus, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Isso não acontece porque você gosta do que você faz? Então, provavelmente é sim a sua maior vocação para fazer aquilo. O trabalho poderia ser feito a qualquer momento, sem recusa, mesmo tendo consciência das horas de descanso. Então é aquele momento em que, ou por necessidade ou por solicitação, você pensa, eu vou ter que fazer isso aqui no final de semana, e você faz sem muita indisposição, sem contratempos, sem insatisfação. Aí você tem que pensar mais racionalmente que eu preciso ter um tempinho para descansar, eu preciso ter um tempinho para minha família. Porque se você analisar simplesmente que o trabalho precisa ser feito, a primeira sua vontade é fazer aquele trabalho. É possível suportar sofrimento, tolerar e aceitar com resignação. Então, aquele trabalho que mesmo quando você está insatisfeito em algum momento, quando alguma coisa não te satisfaz, aquele sofrimento é possível de tolerar e de aceitar, porque no contexto geral aquele trabalho te satisfaz, aquele trabalho te agrada. Saber qual a sua vocação poupa tempo e esforço gasto em se redescobrir, porque afinal de contas, quando você não sabe o que você faz, você testa muitas vezes. E aprender a lidar com algo que não se tem aptidão, que é outra coisa que nos gasta tempo, né? Quando você gosta de algo, você aprende com mais facilidade. Quando você não gosta, o tempo que você tem para aprender a exercer aquela função, aquela atividade, é muito maior. Se você ainda não se convenceu da importância de trabalhar em sua vocação, se você ainda está pensando assim, tanto faz, eu aprendo a trabalhar, eu aprendo a gostar, o que interessa é o dinheiro, então pense que aumenta a sua possibilidade de crescimento profissional, bem como a satisfação de estar no ambiente de trabalho, que consequentemente aumenta o quê? As suas chances de promoção. Então, se você pensa em trabalhar em qualquer área, tá bom? Porque o que interessa é ganhar dinheiro, pense que trabalhar na sua área de vocação, as suas chances de ganhar dinheiro são muito maiores. Dessa forma, você pode montar o seu plano de carreira ideal, juntando o útil ao agradável e trabalhar sempre feliz. Não adianta escolher uma profissão que para os outros dê dinheiro, mas que você não vá adiante. Para você é maçante. Você pensa, ser advogado dá dinheiro, ser psicólogo dá dinheiro, ou ser engenheiro dá dinheiro, e você não tem aptidão para aquilo, seus dias vão passar lentamente, insatisfatoriamente. Você vai ser um profissional medíocre, que não vai levar adiante a mesma capacidade que você teria em outras profissões, mesmo que elas não sejam assim tão renomadas, entre aspas, porque não interessa o renome da profissão. O renome ele é feito culturalmente. Toda profissão tem seu valor, e em cada lugar que você for, uma profissão diferente vai ter um valor diferente. Para se haver o equilíbrio entre a vocação e mercado de trabalho, temos algumas dicas bem importantes. Analisar as exigências do mercado em relação à formação acadêmica. Como assim? Você pretende ser advogado? Você precisa ter uma faculdade. Você pretende ser médico? Você precisa ter uma faculdade. Mas você pretende ser mecânico? Você precisa ser excelente e você precisa ter experiência. O mercado de trabalho em relação à área de mecânica não exige uma formação superior. Então você tem que pensar, qual a minha área de vocação? O que é aquilo que eu gosto de fazer? E qual a formação que o mercado de trabalho exige para aquela área? Se ela exige uma formação acadêmica, então é melhor você ter sua formação acadêmica para que você possa ser bem-sucedido. Agora, se ela não exige uma formação acadêmica, se ela exige experiência, se ela exige um teste para se começar a trabalhar, você precisa ter o que o mercado exige. Aliar as competências profissionais aos valores pessoais. Nunca deixe de lado os seus valores para que você seja mais competente. Consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ser íntegro, ser honesto, ser ético, ser trabalhador é muito mais importante do que ser competente, porque competente até um robô é, mas ele muitas vezes não sabe distinguir o certo e o errado. E quem deve ser o julgador
dos nossos valores somos nós mesmos. Ter contato com outros profissionais da área. Tenha sempre um grande network. O que é um network? É a sua rede de relacionamentos, aonde você tem contatos, você pode pedir e fazer favores, você pode entrar em contato para novas ideias, para tirar dúvidas, para talvez fazer um estágio e tirar a sua experiência dali. Tenha sempre contato com outros profissionais da área. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais contatos, melhor ainda. Construir uma imagem própria através das habilidades, das realizações, compondo uma marca conceitual que será vista como uma propaganda de si próprio. Então eu preciso construir a minha imagem, mas é através de mentiras, Não. É através das minhas habilidades, das minhas realizações. Essa será a minha propaganda, a minha capacidade e a minha eficiência no ambiente de trabalho. E assim eu consigo ter uma marca de olha como aquele profissional é bom. Fulano é sinônimo de um bom profissional. Vamos agora então ao nosso teste? Pegue agora um lápis ou uma caneta, um papel e comece a anotar. Como nós vamos fazer? Em cada uma das opções, anote quais letras você marcou mais pontos. Nós teremos letra A, B, C até o Z. Em cada uma delas você vai marcar da seguinte maneira. 1 para muito pouco. Você olha. 2 para pouco, 3 para moderado e 4 para muito. Então você vai olhar cada uma das opções e vai dizer o quanto eu me identifico com essa descrição. Então vamos lá ao nosso teste. Letra A. Testar a qualidade de peças antes de enviar. Letra B. Estudar a estrutura do corpo humano. Letra C. Reger um coral de música. Letra D. Dar explicações e explanações às pessoas. Letra E. Convencer as pessoas sobre a qualidade de algo. Letra F. Organizar papéis e contas matemáticas. Letra G. Analisar e atuar pela perfeição de uma estrutura arquitetônica, seja uma casa, um prédio, etc. Letra H. Analisar o comportamento das pessoas. Letra I. Entender o funcionamento de células biológicas. Letra J. Decorar ambientes e fazer análise de cores e volumes. Letra K. Ouvir os problemas das pessoas e procurar soluções. Letra L. Entender o funcionamento do computador, seus programas, aplicativos, parte física e desenvolvimento. Letra M. Montar, desmontar, construir e compreender sistemas elétricos e eletrônicos. Letra N. Compreender o funcionamento do corpo, seus sistemas, problemas e soluções. Letra O. Estudar e entender o efeito químico de elementos químicos nas células biológicas. Letra P. Estudar a melhor forma para embelezar uma pessoa e fazê-lo. Letra Q. Expressar sentimentos e criar sensações através dos sons. Letra R. Escrever, descrever e compreender histórias reais e fictícias. Letra S. Entender e organizar a estrutura empresarial, gerenciando pessoas, estruturas, departamentos e finanças. Letra T. Criar sensações, climas e imagens através dos sons.
Letra U, entender e aplicar pensamentos, cálculos matemáticos, físicos e estruturais para o funcionamento de estruturas sólidas. Usar o corpo de forma adequada como expressão e arte. Letra W, cuidar das pessoas que dependam de cuidado intenso e constante. Letra X, proteger a qualquer custo os necessitados. Letra Y, falar em público, convencer outras pessoas e escrever suas ideias. Letra Z, procurar, investigar e descobrir a verdade. E agora a última, ensinar e avaliar entre o certo e o errado e influenciar o rumo da vida das pessoas, lidando com as consequências, óbvio. Marcou? Agora você verá a lista de opções, pode ser uma, né? Então, ou mais profissões que correspondem a cada descrição. Você vai colocar em ordem organizada, primeiro aquelas ou aquela que você marcou 4 pontos. Depois, as que você marcou 3 pontos, que você vai considerar como uma segunda opção ou uma profissão paralela e associada, como por exemplo, você pode ser professor de qualquer profissão. Você pode ser um palestrante de qualquer profissão, ou você pode ter aptidão para mais de uma profissão. Então, coloque em ordem, primeiro, sublinhe, delinee, faça algum destaque em todas as profissões, em todas as alíneas, nas letrinhas, que você marcou 4 pontos. E depois marque de uma cor diferente, de uma forma diferente, aquelas que você marcou 3 pontos. E vamos ver agora quais profissões elas correspondem. A letra A corresponde a controle de qualidade ou gestor. Letra B, educação física ou medicina. Letra C, regente de coral, de orquestra, músico ou líder. Letra D, palestrante, professor, político e advogado. Letra E, vendedor e político também. Letra F, contador, matemático, administrador. Letra G, arquiteto, restaurador, engenheiro civil, mestre de obras. Letra H, psicólogo, psicanalista ou analista, aqueles analistas de linguagem corporal, por exemplo. Tá marcando aí suas profissões? Vamos para a próxima. Letra I, biólogo, médico, análises clínicas. Letra J, decorador, pintor, arquiteto, artista plástico. Letra K, psicólogo, psiquiatra, delegado, advogado ou um líder religioso. Letra L, cientista da computação, programador, analista de redes ou de sistemas. Eletrotécnico na letra M, engenheiro eletricista, técnico em eletrônica. Letra N, médico, fisioterapeuta, lutador, enfermeiro, educador físico. Letra O, farmacêutico ou bioquímico. Letra P, esteticista, cabeleireiro, modista, estilista, maquiador e áreas correlacionadas. Letra Q, produtor musical, arranjador, músico, engenheiro de som. Letra R, escritor, historiador, jornalista, novelista ou roteirista. Letra S, administrador de empresas, gestor ou recursos humanos. Letra T, músico, compositor, produtor de trilha sonora. Letra U, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia automobilística ou física. Letra V, dançarino, ator, professor, político, lutador e dublê.
Letra W, cuidador, enfermeiro, técnico de enfermagem, líder religioso. Letra X, policial, bombeiro, exército, marinha, aeronáutica, líder religioso, guarda armado, como por exemplo a guarda civil, ou um lutador. Letra Y, advogado, palestrante, coaching, político. Letra Z, policial, delegado e promotor público. E a última opção, juiz, político ou líder religioso. E aí, se identificou com algumas dessas profissões? Acredito que pelo menos uma desanuviada deve ter dado. Eu espero que vocês voltem aqui para nossas próximas aulas e fiquem com Deus. Tchau, tchau!